Eu sou Eliane Heidemann, fiscal de ICMS e criadora da Escola Prática Fiscal, e eu ajudo pessoas que atuam na área fiscal a dominar o ICMS-ST na prática e a falar com segurança com os clientes e com o fisco. E esse é o quadro Descomplica na Prática, onde eu tiro as dúvidas dos alunos aqui da escola. João, na aula da oficina sobre Simples Nacional, caso a empresa não esteja seguindo o convênio 142 de 2018, qual o procedimento correto? Pedir outra nota, tendo em vista não ser permitido alterar informações sobre valores, ou eu mesmo posso realizar algum procedimento para aproveitar o crédito? Ou será somente por via judicial? João, depende do que você chama não estar seguindo o procedimento. Qual exatamente é o procedimento que o fornecedor do Simples não está cumprindo? Esclarece para mim. Você pode ligar o áudio e falar mesmo, tá? Na verdade, o que eu ouço é que não existe possibilidade de eu aproveitar crédito vindo de empresa do Simples. Quando eu assisti a aula que eu ouvi essa informação, eu fiquei meio bugado. Eu falei assim, poxa, afinal de contas, pode ou não pode? Entendi. Então, conseguiu assimilar que Sim. eu tenho um pouco de dificuldade para expor essas situações, porque como eu estou começando, Tranquilo. eu não tenho muito termo técnico, né? Não se preocupe com isso, inclusive, uma coisa que eu sempre repito para os meus alunos é o seguinte, João, tem gente que diz assim, às vezes não quer fazer uma pergunta, porque considera que pode ser, tem receio de que possa ser uma pergunta boba, é o termo que eles utilizam com muita frequência. E eu digo que não existe pergunta boba, bobo é você estar diante de uma oportunidade de clarear sua dúvida e não aproveitar essa oportunidade. O que a gente tem são diferentes etapas de desenvolvimento da tua bagagem de conhecimento sobre um determinado tema. É óbvio que se você começou recentemente a trabalhar um determinado universo de informações, a tua base vai ser pequena, porque você acabou de começar, né? E aqui nós temos alunos em diferentes níveis, nós temos alunos, e o especialista, ele é desenhado para isso, você vê que ele começa numa construção muito conceitual, e gradativamente a gente vai evoluindo, justamente para que todos os níveis de desenvolvimento profissional possam tirar proveito do treinamento. Então, é natural que se eu, Eliane, estou começando agora na área fiscal, estou tendo agora o meu primeiro contato com o ICMS, as minhas perguntas sejam mais básicas. Isso não significa pergunta boba, e um profissional que está num nível avançado, ele sabe perfeitamente o que isso significa, porque ele já esteve nesse lugar, né? No lugar de iniciante, de viver todas essas dificuldades. Então, não se preocupem com isso, gente. Em hipótese alguma, deixem de fazer uma pergunta por medo, por receio do que pode ser pensado a respeito da pergunta que você tenha. E eu digo isso para vocês porque é muito comum eu ter alunos que se seguram ali em não tirar a dúvida por esse tipo de medo. Não tenham esse tipo de medo. Todas as dúvidas de vocês podem ter certeza que eu compreendo onde é que está a razão da dificuldade, tá? Então, João, vamos lá para a tua pergunta. Para quem entrou agora, eu acho que foi a Daniele que entrou agora enquanto a gente falava, o João perguntou o seguinte, está aí no chat também escrita a pergunta dele, sobre o aproveitamento do crédito quando o fornecedor é do Simples Nacional. Existem duas situações diferentes. Aliás, vamos de três situações diferentes, tá? Primeiro, a gente só fala em apropriação de crédito, João, quando essa mercadoria que está entrando no estabelecimento, ela vai ter uma saída posterior tributada. Isso independentemente do fornecedor ser do Simples ou do regime normal. Se essa mercadoria ela vai ter uma saída posterior e essa saída posterior ela será tributada pelo princípio da não cumulatividade, esse débito da saída pode, em regra, apropriar o crédito da entrada, ok? Por que em regra? Porque se esse fornecedor, esse adquirente da mercadoria, que vai vender posteriormente essa mercadoria, ele é do Simples Nacional, veja, o adquirente, não o fornecedor. Se o adquirente é do Simples Nacional, ele não tem débito e crédito. Então, não existe hipótese alguma
em que esse adquirente vai apropriar crédito. Então, você tem que estar de olho no regime e tem que estar de olho na finalidade que vai ser dada a essa mercadoria. O regime do adquirente, a finalidade da aquisição, porque tem que ter uma saída posterior tributada, e esse é o terceiro ponto. Não basta ter uma saída posterior. Essa saída posterior tem que estar sujeita à exigência do ICMS. Aí, beleza, se tem débito na saída, posso pegar o crédito da entrada. Agora, vamos olhar para a entrada. Fornecedor é do Simples Nacional. Então, o que você vai ter que observar é, essa mercadoria, ela tem um tratamento quando ela não está na substituição tributária e outro tratamento quando ela está na substituição tributária. Aqui você já vai esquecer compra para ativo imobilizado, compra para uso e consumo, porque o que a gente falou? Necessariamente, o crédito só há direito à tomada dele quando eu vou dar uma saída posterior. O que acontece apenas nas compras para comercialização ou para industrialização, tá? Só que, quando a gente fala de substituição tributária, a gente já vai excluir aí a parte da industrialização. Mas vamos começar falando de quando essa compra é de uma mercadoria que não está na substituição tributária. Como que você toma o crédito de um fornecedor do Simples Nacional quando essa mercadoria não está na substituição tributária? Você olhou na nota e aí viu que aquele fornecedor é do Simples. Obviamente, se ele é do Simples, não vai ter ICMS destacado no campo próprio, não tem que ter mesmo, certo? Só que lá nas informações complementares, ele vai informar que ele é do Simples e ele vai informar qual é a alíquota de ICMS da faixa de faturamento que ele está. Ele vai informar isso tanto nas informações complementares, quanto num campo específico dentro do XML, ok? Então, vamos imaginar que você comprou uma mercadoria de R$1.000 e esse cara, esse fornecedor, ele está numa faixa de faturamento lá no anexo da Lei Complementar 123, que a alíquota de ICMS dele é 2%. O que você vai tomar de crédito, apesar de não estar destacado lá no valor do ICMS? Você vai tomar de crédito R$1.000 vezes 2%. Então, você vai tomar de crédito R$20. Agora, é importante que a tomada desse crédito, necessariamente esse valor tem que estar informado no campo próprio dentro do XML. A gente fala sobre isso em alguma aula de obrigações acessórias dentro do especialista. E quando você chegar lá nessa aula, você vai ver essa parte em detalhes, tá? Não está destacado lá, professor. Eu abri o XML e esse valor não está destacado lá. O que eu tenho que fazer? Você tem que pedir uma nota complementar para o fornecedor para ele indicar qual é a alíquota do Simples e o valor do imposto que eu posso tomar de crédito. Se não tiver destacado no XML, se o teu fisco fizer uma malha, você pode cair numa malha porque apropriou um valor e esse valor não está lá na nota, tá, João? Isso para mercadoria que não está no Simples Nacional. Para a mercadoria que está no Simples Nacional, a regra é outra. Você vai calcular a ST. Então, você não vai tomar crédito na entrada, porque você paga a ST na entrada e nas fases posteriores não tem mais débito. Se não tem mais débito nas fases posteriores, você não vai dar entrada com crédito também. Só que quando você está fazendo o cálculo da ST, no cálculo da ST, o crédito que você apropria é o que seria devido se essa empresa fosse do regime normal, que é o que está explicado numa aula específica lá dentro da oficina de cálculo do ICMS-ST, e que tu é aluno dos dois, né? E no módulo 5 do especialista em ICMS-ST. Aí eu não vou entrar na seara de explicar como é que se determina o cálculo do crédito, porque é igualzinho do regime normal. Então, existe uma diferença. Se essa mercadoria está na ST, você nunca toma crédito na entrada, porque esse crédito é apropriado no momento do cálculo da ST, e se essa mercadoria não está na ST, você toma o crédito na proporção do que aquele contribuinte do Simples paga lá dentro da PG-10D. E onde estão essas informações? Dentro do XML. Se elas não estiverem, aí você vai pedir uma nota complementar para esse fornecedor do Simples Nacional. Ok, João? Esclarecido? Perfeito, ok. Obrigado. Mais alguém, gente?
Vão levantando a mãozinha aí quem tiver pergunta, tá? Eu estou acompanhando aqui também o chat. Rafaela, deixa eu voltar aqui. Elaine, professora, quando adquirir... Gente, vocês são tímidas mesmo, né, meninas? Olha, o povo da turma 2, da turma 1, eles ligavam a câmera, eles falavam comigo, eu não vou nem... O nome das minhas alunas não vai nem ter rosto, eu consigo ver o rosto da Karina na minha mente, eu consigo ver o rosto da Maiane na minha mente, eu consigo ver de um bocado de aluna das turmas 2 e 1, porque elas falavam comigo, vocês não querem nem falar comigo. Poxa. Professora, mas pode ligar o microfone então, professora? Pode, eu falei, Josinaldo, é assim, ó, a única coisa que eu peço é que antes de falar, levante a mãozinha. Porque levantando a mãozinha eu consigo dar a palavra, porque às vezes atravessa, né, daquela coincidência de várias pessoas ligarem o microfone ao mesmo tempo e acaba que a gente não entende nada. Mas qualquer pessoa que quiser fazer uma pergunta, só levantar a mãozinha e entrar na fila, que eu dou a palavra e você faz a pergunta. Sem problema, tá? Já deixa a mãozinha levantada aí. É porque eu já levantei umas 3 E vezes, tem fiquei até com mais, vergonha tem de mais. ler. Não deve nada ter vergonha, gente. A gente é só colega aqui batendo papo. E tem mais, quando tem gente com a mãozinha levantada na fila para fazer pergunta verbalmente, eu dou a preferência para quem está na fila. Quando não tem, aí eu vou lendo o que tem no chat, tá? Então, eu vou responder da Elaine, que já estava na vez, e já dou a palavra para você fazer sua pergunta, Josinaldo. Quando o adquirente é substituído da ST, como deve vir esse CFOP e CST na NFM? Refira a uma operação interestadual e operação interna. Quando o adquirente é substituído do substituto tributário. Elaine, qual seria a operação específica? Porque, cara, esse substituído ele pode estar comprando com incidência do DIFAL, ele pode estar comprando para revenda, ele pode ir fazer uma venda interestadual. O CFOP que você se refere, o CST, da nota de quem? Do substituto, do substituído vendendo? Eu preciso que você seja mais específica, tá? Para eu poder responder a tua pergunta, porque tem várias variáveis envolvidas aí. Enquanto isso, a gente ouve a pergunta do Josinaldo. Pode falar, Josinaldo. Professora, eu tive recentemente olhando algumas situações e descobri que tem alguns estados que eles dão um benefício fiscal quando a empresa ela é do e-commerce. Ela não pode estar no Simples Nacional, então a gente tem um benefício lá que tem uma redução significativa da alíquota do ICMS, que é o caso da Bahia, para Espírito Santo, Santa Catarina. Só que nesse caso, no caso do e-commerce, normalmente a venda é para não contribuinte, né? Consumidor final mesmo, não é isso? Uhum. É o mais Certo. usual, né? Isso. Então, mas na verdade, então já responde a pergunta. Porque se já é consumidor final, mas, por exemplo, se não fosse um consumidor final, vamos supor que uma empresa ela vá comprar no e-commerce e ela seja uma pessoa jurídica contribuinte. E aí, nesse caso, como tem essa redução drástica por conta de um benefício fiscal dentro do Estado, que esse ICMS ele cai para 1,6% ou 6%, você saberia informar se esse cálculo da ST ele vai levar em consideração essas alíquotas com redução ou para efeito de ST seria o cálculo normal? Entendi. Entendi. Olha, o crédito no cálculo da substituição tributária, ele respeita o princípio da não cumulatividade. O que o princípio da não cumulatividade diz? Que o ICMS efetivamente pago na etapa anterior pode ser apropriado como crédito na etapa seguinte. Então, se uma empresa está comprando de um e-commerce que está pagando 1% de ICMS destacado lá na nota, o crédito que ele vai apropriar é desse 1%. Não tem jeito, tá? Exceções a isso são aquelas expressamente previstas na legislação. Então, por exemplo, aqui no Amapá a gente tem compra com isenção, mas apropria um crédito presumido. Então, se de repente tiver um crédito presumido de tanto para o destino, aí beleza, mas aí só tem valor se tiver aprovado no CONFAS, e eu duvido que tenha, né, algum benefício dessa natureza. O Estado da Bahia reduz a carga para atrair os centros de distribuição para lá,
aí ele reduz o ICMS dele, recebe 1%, e o Estado que está tomando ferro lá né, onde está o adquirente da mercadoria vai dar um crédito presumido para ele, a troco de quê? A troco de nada, né? Então, dificilmente vai existir algum crédito dessa natureza. Então, não, você vai tomar de crédito só o que está efetivamente destacado na nota mesmo. Tá? Por isso que, via de regra, isso é vantajoso para as empresas que vendem direto para o não contribuinte do imposto. Justamente porque prejudica a parte do crédito, então acaba nem valendo a pena. Tá, Josinaldo, respondido? Ok, obrigado, professor. Pessoal, vocês querendo fazer a pergunta, tem prioridade quem levanta a mãozinha para fazer a pergunta com áudio mesmo, falando. Nem precisa ligar a câmera não, tá? Só falar. Acho que aguarde, o João está dizendo, aguarde e verá quando esse povo resolver destravar. Adoro, João, só eu falando, chega a minha garganta está doendo. Pronto, Vinícius, Alex e Vinícius, você tem a palavra, pode fazer sua pergunta. Desistiu, Alex e Vinícius, abaixou a mão. Rafaela, pode perguntar. Opa, boa noite. Ah, pronto. Rafaela, levanta a tua mão de novo que eu abaixei. Alex, pode fazer a É pergunta. que eu tenho uma dúvida sobre as operações interestaduais com produtos DST, sabe? Que é o caso que eu tinha falado, que quando não há protocolo entre os estados. Então, vamos simular que uma empresa, ela compra uma mercadoria de outra UF, certo? Esse produto tem substância, porém não há protocolo. Então, essa empresa adquirente, ela fica responsável por recolher esse MSST, correto? E a minha dúvida é, ok, ela recolheu esse MSST, mas aí se ela for efetuar uma venda para outro estado e também não há protocolo entre os estados, como é que ela... Aí você me falou sobre o desfazimento, correto? Mas se essa venda interestadual for para um consumidor final, não contribuinte do ICMS, como é que ficaria essa questão? Cabe o desfazimento da ST? Tá, entendi. Alex, a simples saída interestadual já põe fim à ST da entrada. Você vai ressarcir a ST da entrada, tá? É como se zerasse tudo. Tipo, acaba com a ST e começa do zero. Aí você vai olhar para essa saída para ver como é que acontece a tributação dessa saída. Então, você está me dizendo que você está fazendo uma venda interestadual para um não contribuinte do ICMS. O que é tributado aí nessa operação? Nessa operação de venda interestadual para não contribuinte, esse fornecedor vai pagar o ICMS próprio para o estado dele e vai pagar o DIFAL não contribuinte para o estado de destino. Porque começou do zero, esquece o que tinha sido retido antes. Entendeu, Alex? Entendi. Então é isso, é normal. Você não precisa mais se preocupar com a influência, a não ser no caso do 6404, que eu estava explicando para... Até esqueci o nome dela. Gente, eu sou péssima com isso, eu preciso corrigir esse problema. Mas na resposta anterior, a única diferença é que se você for vender para alguém contribuinte, você for atuar como substituto, aí você não vai usar o 6403, você vai usar o 6404 porque já tinha uma retenção que foi desfeita. Só é essa a diferença. Não tendo ST, você vai usar CFP, CFOP, CST normal de como é que se tributa aquela operação. Ok? Então, via de regra, sempre que houver uma venda interestadual para consumidor final não contribuinte, sempre será tributado e o CFOP é 6108, via de regra. Exato. Tá? A não ser que quem esteja vendendo é o fabricante, né? Mas aí, se você está falando de alguém que já era substituído, que comprou com retenção, é revenda, então sim, vai ser o 6108. Tá? Também se aplica a empresas de qualquer regime tributário ou há uma diferença se for do simples ou regime normal? No Simples Nacional, a diferença é que o ICMS próprio, você não vai destacar na nota, você vai colocar essa receita de venda lá no PG-10D, né? Você vai tributar por dentro do PG-10D, mas o CFOP vai ser o mesmo, tá? Ok, tá ok. Muito obrigado. Nada. Vamos lá. Rafaela. Boa noite, professora. Prazer noite. falar com você, viu? Igualmente.
Deixa eu fazer uma pergunta. Eu escrevi lá no chat, mas já que tem prioridade aqui, vamos lá. Eu tenho um cliente no estado de São Paulo, optante pelo Simples Nacional, e ele faz importação através de Santa Catarina. E nessa importação, quando ela vem para São Paulo, ele paga 14% de DIFAL, que é os 4 para 18, que é aqui em São Paulo. Se ele tiver a matriz lá em Santa Catarina e depois fizer a transferência aqui para o estado de São Paulo, nesse caso, com a ADC nova, que vai vigorar a partir de janeiro, ele não vai pagar mais esse default de 14%, né? Então, já fizeram essa pergunta para mim, Rafaela, e eu ainda não parei para analisar, mas em primeiro momento, sim. Depois eu vou detalhar isso para expor na aula da DC 49. Eu vou até anotar aqui, verificar a questão da transferência de FAO nas transferências. Esse assunto, por exemplo, eu participei de uma reunião no Confaz, óbvio que eu não posso abrir os termos das reuniões que estão sendo feitas, as discussões são sigilosas, mas eu posso dizer para vocês que tem um monte de coisa que o povo está quebrando pau ainda, que ainda não está muito bem definido. A priori, me parece que se a transferência não é fato gerador do ICMS, de fato, eu não tenho como sustentar a exigência do DIFAL. Só que também é preciso analisar eventual efeito disso sobre o pacto federativo, né? Como isso afeta as receitas dos estados, porque tem vários princípios que a gente combina para fazer análise. Mas eu te diria que, em princípio, não poderia cobrar o DIFAL de empresa do Simples numa operação do Simples Nacional, numa operação de transferência. Mas eu não vou te dar um posicionamento fechado agora, Rafaela, mas eu te garanto, tu é da oficina também? Tu entrou para a oficina, não? Não estou na oficina. Por quê? Que eu estou te perguntando. Mas assim, vai ser transmitido no YouTube. Então, no dia 22 de novembro, eu vou falar... Desculpa, gente, eu estou ficando sem voz já. No dia 22 de novembro, eu vou falar justamente sobre transferências, o convênio 174 e a ADC 49. Então, eu vou deixar isso pontuado para eu dar uma estudada com calma, e, obviamente, o que eu vou falar lá é a minha posição, e aí, às vezes, a gente se posiciona de uma forma, tem o F que se posiciona de outro, mas eu vou trazer um conjunto de fundamentos de por que eu entendo que é daquele jeito, e vou expor na aula. Aí você assiste, porque vai ser transmitido ao vivo, tá, Rafaela? Tá. E aí, vamos supor que seja... Só para realmente... finalizar. Na ADC 49, na aula da ADC 49, que vai ser ao vivo, não vai ficar gravado, então tem que assistir ao vivo, tá? Tá. E se for, caso não tenha o DIFAL nessa operação, a matriz tem que estar em Santa Catarina e no estado de São Paulo tem que ser filial, né? Só que em Santa Catarina tem um bocado de... Como é que chama aqueles negócios de regime especial que eles têm lá? Tem que ter cuidado com isso TTD. também. Esses TTD da vida, eu não sei como é que funciona não, mas eu sempre vejo a Tatiana Escremi fazendo um monte de ressalva com isso aí. Então, eu ia até te perguntar sobre o TTD. Eu não conheço. Aí é só a Tati para perguntar. Lança lá na minha caixinha que eu chamo a Tati para responder. Mas tem que ter cuidado com isso, tá, Rafaela? Porque tem muitas especificidades, pelo que eu vejo a Tati falar, nesses TTDs de Santa Catarina. Então, esse tipo de planejamento tributário, ele tem que levar essas peculiaridades em consideração também, tá? Mas a primeira coisa... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Mas os TTDs não se aplicam para o Simples Nacional, né? A empresa teria que ser do lucro presumido, né? Pois é, eu não sei, porque eu não sei quais são os termos dos TTDs, entendeu? Eu não sei qual é a condição de usufruto que tem lá, porque é uma coisa específica de Santa Catarina, e eu não me especializei na legislação de Santa Catarina. Então, quem que consegue responder? Quem que a professora disse que responde sobre isso? Tatiana Escremin. Quando eu abrir a caixinha amanhã, coloca essa tua pergunta, menciona qual é o TTD, que eu marco ela e ela vai responder para ti. Tá, joia. Beleza, então. Obrigada, viu? Nada. Agora, só toma cuidado com essa história do DIFAL, não ter DIFAL para fornecedor do Simples, por causa da decisão das transferências, de fundamentar, de consultar o fisco antes de fazer esse tipo de planejamento, para não acabar colocando o contribuinte, o teu cliente, em rota de colisão com o fisco, tá? Você faz uma consulta, o fisco diz qual é o entendimento, você diz para o cliente, olha, tá aqui, eu entendo que não deveria ter, por isso, como exemplo, né?
eu entendo que não deveria ter por isso, mas eu consultei o fisco, ele disse que tem, o risco é esse, você vai querer, e aí deixa o contribuinte, o cliente, assumir o risco ou não, o apetite de risco é dele. Você só precisa orientar quais são, entendeu? Porque hoje, a situação dele hoje é a seguinte, ele não tem nada lá em Santa Catarina, ele faz as importações por lá e quando sobe para São Paulo, ele não paga o DIFAL. Ele está no risco. Ele optou por não pagar. Entendi. Só que é um risco elevadíssimo, né? De fato. Mas é o que eu falo, o papel de vocês, da área fiscal, é expor qual é o risco, de preferência, Rafaela, de maneira registrada, tá? Olha esses casos de contabilista, não sei se você é contadora, mas de contador que depois é responsabilizado por autuações, dizendo, mas eu contratei um cara que era para ser especialista e ele não me orientou. Então, é importante que essa orientação esteja registrada, ainda que no e-mail, tá? Sim, tá. Professora? Obrigada. Oi, Josinaldo, nada. Josinaldo, só marca aí a mãozinha que eu vou dar a palavra para a Aline agora, tá? Pois não, Aline, pode falar. Aline, se você estiver falando, seu microfone está desligado, tá? Deixa eu abrir aqui. Que eu não estou te ouvindo. Vai, Josinaldo, não sei se ela levantou sem querer, qualquer coisa ela levanta de novo. Tá. Professora, por exemplo, uma indústria que ela esteja no Amapá e, de alguma forma, ela receba algum benefício fiscal nos insumos, por exemplo, esses insumos podem ser importados, então tem um benefício aqui da Suframa, né? E aí, um contribuinte, ele compra essa mercadoria aqui dentro do estado, mas ele tem filiais fora, Maranhão, Pará. Quando ele fizer a transferência dessa mercadoria, e detalhe, esse produto ele é ST, tá? Quando ele fizer a transferência dessa mercadoria para outro estado, aquela questão dos incentivos, ele deve ser devolvido ou não existe? Você falou insumo, ele usa como insumo no processo fabril dele? Isso, de produção, exatamente. Não, se ele transfere o produto acabado, não. Agora, se ele dá a saída da mercadoria do jeito que ela entrou, aí sim, aí ele tem que devolver o benefício. Agora, se ele industrializa dentro do Amapá e depois ele vende outro produto, meu entendimento é de que não. Entendi. É porque assim, o contribuinte, um outro contribuinte compra da indústria, esse contribuinte é que tem as filiais fora. Aí ele vai transferir para fora. Entendeu? Nesse sentido. Deu para entender? Não entendi. Não, tem a indústria que recebe o benefício, vende para um atacadista, aqui dentro do Amapá. Esse atacadista comprou, mas é claro, quem recebeu primeiramente o benefício foi a indústria. Ele já comprou esse produto do fabricante, mas sem nenhum benefício fiscal. Aí ele vai transferir. Então não há nada que devolver de incentivo, não, né? O atacadista vai... Me dá um exemplo com material. Essa indústria está aqui no estado do Amapá, ela comprou o que beneficiário? Por exemplo, a indústria produziu colchões, um exemplo, produziu colchões. E aí ela recebeu... indústria está no Amapá. No Amapá, né? Tá. E aí, ela comprou os insumos com a desoneração da Suframa. Exato. Aí formula o produto e vendeu para um atacadista. Aqui do Amapá. Quando vendeu para o atacadista, é claro que não teve o incentivo, porque é aqui dentro mesmo, né? Vendeu com tributo de ICMS destacado. Exatamente, destacado. E aí, esse atacadista transferiu para o Pará, ou para o Maranhão. Nessa transferência, é claro que nesse caso mudou um pouco, porque já não é ST, né? Mas nessa transferência aí, o atacadista não tem por que devolver nenhum incentivo, porque no documento fiscal da indústria não vem nenhum incentivo, certo? Você está me dizendo que a indústria, quando fabricou o colchão, vendeu para essa empresa com destaque do ICMS na operação interna, não teve benefício. Então, certo. Não, ele vai transferir, agora, numa operação interestadual, agora nos termos do convênio 174 também, ele vai fazer o destaque do ICMS interestadual ali naquela transferência, né? E vamos imaginar que essa indústria tivesse vendido, vamos imaginar que colchão tivesse na ST.
Se essa indústria fizesse a retenção da substituição tributária na venda para esse atacadista e posteriormente ele desse uma saída interestadual, dessa retenção da ST caberia o ressarcimento. A operação de saída interestadual seria tributada e a ST ia ser ressarcida por quem deu a saída interestadual. Tá, mas lembrando que esse atacadista, ele está transferindo para uma filial que é atacadista também lá. Não é varejista lá, Não, lá também é atacadista. Vamos recapitular o teu exemplo. A indústria vende para esse atacadista do Amapá, operação interna com retenção da substituição tributária se esse produto tiver na ST, ok? Operação interna. Depois o atacadista dá uma saída interestadual para outro atacadista. Nessa saída Filial. Uma filial atacadista, ok. Exato. O estabelecimento atacadista do Amapá transfere para o estabelecimento atacadista da mesma empresa em outra UF. Aqui não tem ST. Mas, independentemente de ser venda ou transferência, saiu do Estado, a ST da entrada vai ser devolvida. Vai caber o ressarcimento, entendeu? O que acontece é, nessa saída não vai ter nova retenção, porque o destinatário é atacadista, mas vai haver a tributação do ICMS próprio. Tributação não, né? A transferência do crédito. Eu já vou me acostumar a falar outro termo, porque agora o que se faz é transferir o crédito para o estado de destino, não é que a operação de transferência não é tributada, não é fato gerador do ICMS. Entendido, Josinaldo? Entendido. Aí, quando essa filial lá de Belém, lá do Pará, vender para um varejista, como é que fica? Tributação normal. Se o produto não está na ST, ele vai tributar lá. Não, mas ele é ST. Lembra que nós mudamos aí, fizemos de conta que o não, aí era ST. Quando Entendeu? ele fizer, se ele é o atacadista, ele vai ser o substituto. Porque qual que é o fundamento de não haver substituição tributária numa operação de transferência para um atacadista? É que quem está recebendo a transferência vai assumir o papel de substituto. Então, não há retenção, mas o cara que faz a venda lá dentro, ele vai atuar na substituição tributária interna, tá? Ok, entendido. Obrigado. Beleza. Aline, você abaixou a mão ou fui eu aqui que cliquei sem querer, será? Fala com a gente aí. Boa noite, professora. Oi? Boa noite. Boa noite, Aline. Tudo bem? Tudo bem. Tá, eu verifiquei que falaram sobre o DIFAL não contribuinte e o DIFAL contribuinte. O DIFAL contribuinte seria o DIFAL ST, quando a mercadoria está na substituição? Isso, exatamente. Quando o destinatário é contribuinte, é devido o diferencial de alíquota e a mercadoria está na ST e tem protocolo entre os estados, aí o substituto faz a retenção do diferencial de alíquotas. Tá, aí uma dúvida. O cálculo do DIFAL ST é diferente do DIFAL normal, não é isso? Não. DIFAL normal e DIFAL ST são a mesma coisa. DIFAL normal entendido assim, o DIFAL devido pelo adquirente contribuinte, né? Comprando para uso e consumo, o ativo imobilizado. Não há diferença. A diferença do DIFAL ST é quem recolhe e o momento em que esse recolhimento é feito, mas o cálculo é exatamente o mesmo. A diferença de cálculo é entre o DIFAL contribuinte e o DIFAL não contribuinte, que a gente vai trabalhar na mentoria do dia 19, tá? Tá bom. Obrigada. É isso. Semana que vem eu volto com mais um Descomplica na Prática. Até lá!